Olá, sejam muito bem-vindos ao Tudo de Pets Podcast, o seu novo ponto de encontro sobre saúde animal. Eu sou a Caroline e junto com os nossos convidados vamos compartilhar muitos conhecimentos com vocês. Hoje o tema é um tema muito legal. Vamos falar sobre os nossos idosinhos, cuidados, prevenção, e eu tenho certeza que vocês vão amar esse episódio. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, clica no sininho para você receber todos os episódios desse podcast. Hoje, a gente está com a doutora Amanda Schubach. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada por ter vindo aqui compartilhar seu conhecimento com a gente. A doutora Amanda Schubach é formada pela Estácio há mais de 10 anos e ela trabalha com oncologia integrativa, clínica geral e ela é prescritora de cannabis. Muito bem-vinda. Obrigada. Esse tema de hoje, geriatria de cães e gatos, a gente colocou esse tema porque a gente achou que é um tema muito relevante, assim como nós estamos vivendo, mas os animais também estão vivendo. E a gente precisa dar uma atenção, um cuidado, né? Saber como lidar com esse idosinho em casa. E aí, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco para a gente qual é a idade que já caracteriza um idoso. Isso depende. Isso depende da raça, do porte, na verdade, né, de cada animal, né, da espécie também. Por exemplo, os gatos, eles já são considerados idosos a partir de 10 anos, né? Diferente dos cães. Os cães de porte grande, eles começam a envelhecer a partir dos 5 anos. 5 anos. 5 anos, aqueles de raças grandes, gigantes, né? E os cães de raças pequenas a partir de 8 anos, né? A gente já considera que eles já entram na fase mais idosa. Então, a gente tem uma média aí de 7 anos. Então, geralmente, a gente junta e faz uma média de 7 anos. Claro que os cães de porte grande, gigante, a gente precisa se preocupar mais cedo, né? Isso é importante também. E quando esse animal já está idoso, quais são os primeiros cuidados que a gente tem que ter? O que a gente precisa observar? Então, a gente já sabe ali que gato tem uma média de 10 anos, né? E cão, dependendo do porte, ali entre 5 e 7 anos. E aí, ele entrando nessa fase, quais são os primeiros cuidados que a gente precisa ter? Olha, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Então, assim, a gente já entra, particularmente, eu entro a partir dos 7 anos já com os suplementos, já com os nutracêuticos, já com umas vitaminas específicas para cada paciente, né? Depende também se o animal morde, se é mais fácil de dar, se o gatinho é mais fácil de tolerar também a medicação. A gente vê muita diferença deles, principalmente os gatinhos começam a dormir mais, não começam mais a subir no sofá, não começam a subir na cama. Então, a gente acha assim, ele tá quietinho porque já tá velhinho, mas não, esse paciente ele tem uma disfunção ali, tem uma dorzinha, então a gente precisa já entrar com alguns suplementos nutracêuticos já a partir de 7 anos de idade, que geralmente é a idade que eu já prescrevo para esses idosinhos. E aí, entrando nessa fase, já é necessário uma consulta geriátrica. Já é necessário uma consulta geriátrica, né? Então, a gente já pede, a partir dos 7 anos, que pelo menos uma vez por ano faça um check-up anual, para justamente a gente não ter surpresas ao longo da vida dele, né? Então, a partir de 7 anos, a gente já indica fazer exame de sangue, ultrassonografia, avaliar a nutrição dele, que é extremamente importante para saber ele não tá perdendo peso ou ganhando peso, isso também é importante. Sim. E nós separamos, assim, né? Assim como nós, que quando ficamos idosos precisamos de um cuidado, já temos predisposição a ter algumas doenças, nós separamos, assim, 3 principais que a gente identificou como as principais ocorrências em idosos, né? Se tiver mais alguma, que são as doenças articulares, a disfunção cognitiva e o câncer. E aí eu vou te perguntando sobre essas 3 principais que normalmente são as que mais acometem os idosos. Sim. Tem mais alguma aqui que eu esqueci? Tem as osteoartrites também, né? Ela também inclui. Basicamente, e as doenças endócrinas também, né? As endócrinas. Vou colocar aqui pra gente conversar, que é muito importante. Vou começar pela parte articular, né? Então, assim, tá idoso, como é que eu posso reconhecer essa parte? Ele já tá ficando com algum problema articular, ou ele já é uma raça que tem predisposição. Quais são os cuidados nesse cão idoso para doenças articulares e artrite?
Tá, a gente vai falar também dos gatos, tá? É, Não só cão dos e gato, cães, porque a desculpa, gente acha gente. que os gatinhos não têm doenças Pois articulares. é E verdade. tem muito, inclusive. É aquele gatinho justamente que se esconde no armário, que não sai do sofá, ou que não sai da cama, não consegue mais pular, ou aquele gato que subia na geladeira e não tá mais subindo, ou aquele gatinho que dorme na maior parte do tempo e da noite também, porque os gatos, eles escondem, né? Quando eles demonstram alguma dor, realmente que já tá num auge muito avançado. Mas, geralmente, eles fazem isso, eles ficam mais quietos, né? Então, geralmente, os gatos com doença osteoarticular, ele fica mais quietinho e com dor. E aí você começa a perceber. E geralmente os responsáveis pelos felinos, eles demonstram isso muito rapidamente, porque eles observam muito isso nos gatos, né? Esses tutores de gatos são diferentes de cães, que eles têm uma observação muito mais valiosa, porque eles veem quando o gato não está normal. Mudou o comportamento, alguma coisa. Parou de subir na E é uma mesa, coisa parou que de a subir no gente sofá. não vê como principal, né? A gente tem a ideia de que gato tá ali pulando, não passa pela cabeça. Tá ali andando, tá comendo, tá bebendo água, tá normal, né? Mas não, aquele gatinho que tá dormindo mais tempo, ou que não sobe mais no sofá ou nos lugares que ele subir, ele pode estar com dor articular. Isso é importante. Em relação aos cães, a gente já começa a ver o cachorrinho que não sobe mais no sofá, ou não consegue mais subir na cama, ou quando ele vai descer, ele fica mais com uma dor, claudicando mais tempo, ou aquele passeio que já não é mais longo como é antes, ele quer voltar para casa antes, né? Então, que ele sente dor, ou aquele paciente que levantou da cama, ou levantou do soninho dele, começa a não querer apoiar o membro direito, ou tem uma dificuldade maior, a gente já começa a ver essas alterações, né, a partir de 7 anos. Claro que tem algumas raças mais predispostas que podem aparecer antes, mas geralmente a partir de 7 anos a gente já precisa ligar a luzinha ali para observar isso deles. Todo esse comportamento, né? Qualquer coisinha diferente ali na rotina já é um sinal de um problema articular. Já é um sinal. Fora a de coluna também, né? Que é extremamente importante. Hoje em dia, praticamente todos os idosinhos têm alterações em coluna, bico de papagaio também, artrite, artrose, tudo, né? Isso dói a beça. Pois é. E às vezes está acima do peso. Também. Aí já entra no fator endócrino também, né? Porque o excesso de peso, como na gente, também causa muita dor articular. Isso é muito importante também. E essa parte de disfunção cognitiva é uma parte que eu gosto bastante, mas eu acho que tem ainda uma dificuldade ali para o tutor ele identificar né, que tá acontecendo, porque às vezes são sintomas que são confundidos com a idade, às vezes são muito sutis, Sim. Mas já está tendo uma disfunção cognitiva. Sim, a síndrome de disfunção cognitiva é um outro tópico que deveria falar só dele, praticamente, né? Porque é muita coisa mesmo. Então, aquele paciente que já tem uma alteração cognitiva, na maioria das vezes a gente só vai ver quando já está num nível muito, muito grande, né, dessa alteração. Mas os sintomas mais básicos, assim, que a gente começa a perceber é que aquele cachorrinho está dormindo mais de dia, ficar acordado mais à noite, trocando o dia pela noite, ou começa a fazer xixi e cocô no lugar errado, eles não conseguem mais associar onde faz diretamente, normalmente, né? Ou aquele paciente que entra num canto e não consegue sair. Então, isso também é importante. Isso já faz parte dos sinais da síndrome de disfunção cognitiva. Então, ela tem muitos sintomas diferentes e vários níveis, né, de alteração. Na maioria das vezes, a gente não consegue... ele não chega lá para o consultório já no início, né? Ele já vai chegar quando já tem todas essas alterações. E a gente sabe que a síndrome de disfunção cognitiva é como se fosse o nosso Alzheimer, né? Então, assim, é aquele acúmulo da beta-amiloide, né, na região cerebral do paciente. Então, isso é tóxico para eles, como é também para a gente. Então, a gente também tem essa alteração e eles também têm a mesma alteração dessa síndrome de disfunção cognitiva. Então, eles começam a ter esses sintomas. E é claro que a gente sabe que não tem cura, né? Mas a gente tem um controle e a gente consegue minimizar esses sintomas. Então, se a gente consegue um tratamento precoce, a gente consegue manter ele super bem durante a velhice, até realmente o tempo de vida dele mesmo. Mas aquele paciente que já tem uma alteração muito grande, realmente é um pouco mais difícil da gente conseguir, mas a gente consegue minimizar esses sintomas. Então, assim, dentro da disfunção é importante observar qualquer mudança já nessa fase.
tá idosos e qualquer mudança, é importante já levar ao veterinário, porque o quanto antes você consegue manter uma qualidade de vida desse animal por mais tempo. Exatamente. Quando o responsável traz o cachorrinho ou o gato no consultório, eu sempre faço uma gama de perguntas justamente por isso, porque a gente tem um cronograma a ser passado justamente para perguntar, olha, ele está trocando noite pelo dia, ele está com dificuldade de andar, ele está perdendo a visão, ele está perdendo a audição, ele escuta quando você chega em casa ou já não escuta mais, né? Eu falo isso que eu tenho vários velhinhos em casa também, e a minha velhinha de 12 anos já está com alteração auditiva também, mas ela nem parece que tem 12 anos. E a gente começa a perceber isso, né? Logo já, a partir dos 7, 8 anos, tem pacientes que já começam a ter níveis leves, tá? E aí vai avançando ao longo da idade. E são detalhes, né? São detalhes ali na rotina. São detalhes. Que dá o diagnóstico. São detalhes mesmo. E tem raças com predisposição à disfunção cognitiva? Ou não existe isso? Tem sim. Mas eles têm uma predisposição genética, né? Então, algumas raças podem ter essa predisposição, sim, e aparecer mais cedo. Eu não tinha certeza se tinha ou não. Tinha, mas não tem relatado, basicamente. Mas aqueles pacientes que têm uma alteração cognitiva mais cedo, né? Não é normal de ter, mas acontece isso em alguns tipos de raças diferentes. Acontece. Porque, assim, como a arte articular, você sabendo que tem uma predisposição, você consegue tentar uma prevenção, né? Sim. Alguma coisa já iniciar quando jovem, para tentar minimizar, né, a gente sabe que tem uma degeneração, né, de neurônios a partir dos 7 anos, a gente tem essa média, né? Então, a partir dos 7 anos, a gente já consegue entrar com os ômegas para a gente tentar evitar o inositol, é extremamente importante para isso também. Então, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor para esses velhinhos, evitando essa degeneração dos neurônios, né, na verdade. Isso é importante, porque a consulta regular, ela te proporciona isso, você conseguir ter um diagnóstico precoce ou ter um tratamento preventivo para que você prolongue ainda mais, né, a vida do seu pet, que ele tenha uma velhice com qualidade. Exatamente. Né? Com qualidade, acho que é o principal. Não é deixar chegar num nível realmente extremo para a gente intervir, né? Que realmente a resposta vai ser pior. A gente consegue minimizar, mas não consegue ajustar tudo e ser como era antes, né? Sim. E agora eu vou passar para um tema que é um tema que eu acho que nos últimos anos vem aumentando, mas eu acho que também está relacionado a ter um diagnóstico, né? Ter equipamentos, ter diagnóstico, porque o câncer não era muito falado na área pet, mas com toda a mudança, né? E hoje o que a gente tem de tecnologia para diagnóstico aumentou o número de animais com câncer. Sim. Então a gente precisa também falar sobre o câncer em animais, né? E aí, assim, quais são os tipos de câncer mais comum que você identifica? Olha, depende muito, porque assim, depende da raça, principalmente, né? Então, assim, a gente sabe que tem aquelas raças mais predispostas, por exemplo, a ter os mastocitomas, né? E é uma coisa importante que a gente está pegando pacientes com mastocitoma muito mais cedo. Eu tenho pacientes com 2 anos com mastocitoma, com linfoma. Então, assim, eles estão apresentando realmente os tumores muito mais cedo do que antigamente, né? Antigamente a gente tinha muito isso nos pacientes mais idosos. Isso geralmente é o normal que acontece, né? Justamente por essa deficiência celular, de proliferação celular e tudo. Então acontece isso já com os pacientes mais idosos, justamente porque a gente sabe que a gente está prolongando a vida deles, eles estão vivendo muito mais. Antigamente o animal não passava de 7 anos, né? Sim. Ou então tem aqueles poodles que viviam 17 anos, né? A gente tem isso também. Mas isso depende muito, sabe? De cada raça, de cada paciente, na verdade. Mas os linfomas estão realmente aumentando bastante, os mastocitomas. E está sendo muito preocupante porque, principalmente os mastocitomas, a gente consegue avaliar isso no paciente como um todo. A gente não pode olhar só para o tumor, né? A gente tem que olhar para aquele paciente como um todo e para aquele organismo que está inflamado. Então, é isso que é importante na oncologia integrativa, porque eu não trato só aquele tipo de tumor. Eu trato o paciente como
um todo. Sim. E não é só entrar com quimioterápico, ou só entrar com a medicação, ou entrar só com cirurgia. A gente precisa ajustar tudo, Sim. né? Então, isso é importante nesses pacientes oncológicos, eles estão aparecendo muito mais cedo. Eu acho que tem 2 pontos principais. Um é a tecnologia, né, do diagnóstico, e o outro é a quantidade de alimentos. Hoje tem uma oferta muito grande de petiscos, de Sim. muitas marcas de ração, algumas boas, outras não, petiscos bons, outros não. Eu acho que assim como nós, a gente também tem uma oferta de alimento e a gente começa a se preocupar com o que a gente come, né, para não desenvolver problemas, não desenvolver câncer. Isso é igual nos animais, né? É muito igual, é extremamente igual. Então, assim, a gente tem hoje em dia uma quantidade de comidas ultraprocessadas, estou falando da gente, né? Então, o câncer, ele se instala basicamente naquele organismo inflamado, né? Então, a gente sabe que uma inflamação crônica, ela pode gerar câncer futuramente, como na gente também é Sim. assim. E eles também são assim, mas Amanda, ele come ração a vida inteira. Tudo bem, a gente sabe que a ração prolongou a vida deles, a gente sabe que a ração é extremamente importante, ela é completa, balanceada, tem tudo que eles precisam. Mas é claro que tem muito mais excesso de carboidratos do que uma alimentação natural que a gente poderia estar fazendo, né? Balanceada, tá? Não é qualquer alimentação natural, é realmente a alimentação natural balanceada com o nutricionista, isso é extremamente importante. Porque não adianta só a gente fazer um arrozinho com frango e cenoura e tá tudo ok. Tá tudo certo. Não é. Porque desencadeia um desbalanceamento total nesse organismo, né? Então, a gente precisa, sim, se preocupar com a alimentação desse paciente, tanto nossa quanto deles. Então, isso é um fator muito importante na oncologia também. E aí, assim, diagnostiquei ou percebi algum... Como que esse tutor ele pode identificar algum sintoma de câncer? Porque depende muito do que né? Do Depende. Mas geralmente, assim, aquele paciente, por exemplo, extremamente alérgico, aquele bulldog francês branco, aquele boxer, vamos pegar o boxer, né? Que é difícil mais hoje em dia, mas a gente ainda tem alguns boxers. Ou o bulldog é que mais tem. Branco, extremamente alérgico, atópico, aquela pele rosa. Pega sol, não tem esse controle, a gente sabe que pode ter alguns tipos de tumores, né, melanoma, mastocitoma. O mastocitoma é o de primeiro que aparece, né, então assim, a gente vê, como é que a gente vê? A olho nu, né, a gente vê aquelas nodulações pelo corpo, ou então você vê, ele não tinha essa bolinha aqui, essa bolinha tá crescendo, vamos acompanhar? Não vamos acompanhar, vamos fazer uma citologia e ver o que é isso. Sim. Nunca se acompanha, gente, pelo amor de Deus. Então assim, qualquer bolinha nova que apareceu, não sumiu ou aumentou, por favor, citologia, fazer o planejamento todo cirúrgico, que é extremamente importante também, porque o mastocitoma, ele tem algumas como se diz, alguns diferenciais dos outros tumores que não é só retirar e pronto, acabou. Então, assim, tem um planejamento importante nisso, tá? Por exemplo, os linfomas, os linfonodos que aumentam, né? Quando a gente tem esse linfoma multicêntrico que a gente vê, os linfonodos aumentam, então ficam... as bolinhas, né, que a gente chama aqui, as ínguas, né, que chamam nós humanos, aumentam. Então, a gente tem espalhado pelo corpo todo do animalzinho. Alterações na pele também podem ser indicativos de tumores, não só os nódulos, mas algumas placas também. Então, tem muitos tipos, né? Então, aquele paciente, principalmente alérgico, a gente tem que ficar de orelha em pé. De olho, né? Observar tudo. E aí eu identifiquei o câncer. Quais são as próximas etapas desse processo? Primeira coisa, citologia. Primeira coisa, para a gente poder fazer essa triagem desse tumor, né? Então, a gente faz a cito. Algumas vezes pode vir dar inconclusivo, né? Isso pode acontecer por excessos de inflamação, excessos de infecção. E aí, tenta fazer um tratamento antes e repete essa cito. Continua inconclusivo, parte para biópsia. Né? E assim, de preferência, uma biópsia ampla, tá? Porque se for um mastocitoma e a gente não conseguiu ter essa triagem antes na citologia, pelo menos a gente tira com uma margem ampla e não vai ter uma resposta ruim no final. Sim. Né? Então, citologia, biópsia e o tratamento que tem que ser seguido, né? No meio disso tudo, como eu sou oncologista integrativa, já tem os nutracêuticos, já tem os fitoterápicos, já tem a cannabis medicinal também, então já tem muita coisa aí antes para já
fazendo o tratamento certo. Já que você falou sobre isso, eu acho que muita gente não conhece sobre essa especialidade de oncologia integrativa. E seria interessante você explicar para eles, até para que eles possam buscar esse profissional. Sim, pois é, não tem muita gente. Hoje em dia está crescendo, eu fico muito feliz com isso, porque como na medicina humana, né? Hoje em dia também cresceu essa parte integrativa na medicina humana e é extremamente importante, porque assim, a gente não pode olhar só para aquele resultado daquele papel ou para aquele tipo de tumor e tratar aquilo só, e esquecer da alimentação do paciente, esquecer da vida do paciente, esquecer da onde ele vive, como é que ele vive, isso é extremamente importante. Então assim, geralmente essas minhas consultas oncológicas integrativas duram 2 horas, porque eu pergunto tudo do animal, eu pergunto o que ele come, onde ele vive, como é a rotina de passeio, como é o tratamento dele, ele é fácil de dar, ele é ansioso, ele é estressado, tudo isso influencia, né? Não é só a alimentação, o tratamento e pronto, acabou. Então, a oncologia, ela visa exatamente isso. Eu associo as outras áreas integrativas, então, assim, a gente tem a homeopatia, a acupuntura, o VIS, com que ele entra também, a cannabis medicinal é extremamente importante, ela ajuda bastante nessa área do paciente, principalmente para a dor e para reduzir essa inflamação, né? A alimentação, então, tem outras coisas além da oncologia que a gente pode usar. E na maioria das vezes, aquele paciente não suporta uma cirurgia. Aquele paciente tem 15, 16 anos. E eu não vou colocar ele num procedimento cirúrgico ou num procedimento quimioterápico que ele não vai suportar, né? Então, assim, isso tudo é explicado. Eu abro todas as opções para o responsável e a gente vai decidir junto. Eu não estou olhando só aquele pedaço de papel, eu estou olhando aquele paciente. A oncologia integrativa, ela trabalha dessa forma. E é extremamente importante porque a gente consegue dar qualidade de vida para aquele paciente, para que ele viva bem até o último dia de vida que ele quiser. E, assim, eu falo com os responsáveis que a gente acaba se tornando amigos, né? Porque, assim, eu acompanho esse paciente por muito tempo. E aí eu falo, olha, gente, eu não quero que ele fique sofrendo, eu não quero que ele fique internado. Vão ter situações? Vão ter situações, mas o mais breve possível, que ele precise ficar internado e ir para casa logo, porque o ambiente familiar dele naquele momento é extremamente importante. Como da gente também é. Como pra gente. Né? Então, e pegando essa pontinha que você falou, sobre todos os tratamentos, sobre essa parte da medicina integrativa, e que você falou aí um pouco do uso da cannabis, eu acho que é uma dúvida muito comum, acho que ainda, né, tá se discutindo um pouco mais, né, as pessoas estão abertas mais a ouvir sobre. E aí, fala um pouquinho sobre o uso da cannabis na oncologia. A oncologia... Eu amo a oncologia, né? Assim, eu digo para todo mundo, como é que você consegue fazer? Eu falei assim, alguém tem que fazer, né? E assim, é bom que eu faça de uma forma que eu goste de fazer, né? Não que eu goste do tumor, não, mas eu gosto de deixar aquele paciente estável e bem, sem dor. E a cannabis, eu já trabalho com cannabis há 5 anos, então... É uma coisa nova, né? Realmente tem muita gente chega para mim já perguntando sobre isso, né? Então eu não preciso ficar explicando muitas coisas, porque já vem com a informação toda pronta, né? Eu falei assim, que ótimo, porque assim, você já leu, você já estudou. Então a cannabis é um outro assunto assim imenso que a gente tem que ter 2 dias para falar, praticamente. Brincadeira. Mas é importante porque todos os seres vivos têm um sistema endocannabinoide, que não tem nada a ver com a cannabis. É um sistema de regulação, é um sistema de homeostase. Então, ele controla a temperatura, a frequência cardíaca, a respiração, tudo para o nosso organismo funcionar. Até a alga menorzinha que existe no fundo do oceano tem o sistema endocannabinoide. Quando a gente tem essa deficiência, principalmente todas as doenças, né, e principalmente o câncer, né, a longo prazo, né, quando já se torna idoso e tudo, a gente já tem esse sistema endocannabinoide deficiente. E... a cannabis, ela tem mais de 350 fitocannabinoides e terpenos, então eles trabalham de forma em conjunto. E é sabido que eles se ligam exatamente a esses receptores defeituosos que a gente tem. Então, eles formam uma chave cadeado, fazendo com que o nosso organismo volte a funcionar, né? Claro que na parte de oncologia, a gente não tem isso como uma cura, mas a gente tem como um adjuvante para o tratamento, né? Então, a gente consegue reduzir a dor, principalmente, reduzir a inflamação. Tem alguns casos, sim, de cura clínica, né? E os meus pacientes são difíceis porque eu já pego no estágio muito avançado, né? É difícil vir para mim já no início.
mas a gente consegue redução do tumor e evitar a metástase. Então, a gente consegue principalmente a inflamação daquele paciente. A gente consegue uma resposta muito legal. Então, são pacientes com muita dor que não podem ficar usando remédio para a vida inteira com efeitos colaterais. Sim. Então, na maioria deles, eu consigo tirar as medicações alopáticas e eu fico só com a cannabis, eles ficam muito bem, muito bem. Fora as crises convulsivas também, aqueles pacientes com tumores cerebrais, né? Tinha um paciente que teve uma qualidade de vida por 1 ano. Ela tinha 20 crises num dia e a gente entrou com a cannabis, ela parou, cessou as crises, a gente conseguiu uma qualidade de vida de 1 ano para ela. É legal. Eu acho esse tema incrível. Eu acho que realmente merece um só para ir. Merece mesmo. Eu sou suspeita para falar. Eu também. Eu sou super suspeita. Mas eu acho importante você também ressaltar para quem está ouvindo, né? Para quem está vendo e ouvindo a gente, sobre a qualidade da cannabis, né? Para que não compre na internet, não compre em qualquer lugar, tenha prescrição. Exatamente. Acho que a procedência também influencia muito. Influencia. Hoje em dia, né? Como ela meio que virou moda, né? Hoje em dia a gente tem uma quantidade absurda de fornecedores, né? E não é qualquer fornecedor. A gente na veterinária, eu não posso prescrever um de farmácia humana, né? Porque esses de farmácia são feitos em laboratórios, então eles isolam a partícula, a molécula do CBD, principalmente. Então, assim, os animais, eles têm muito mais receptores CB1 e CB2 do que a gente. Então, eles interagem muito mais e melhor com o THC do que a gente também. Então, meus pacientes oncológicos, eles têm uma quantidade muito maior de THC na formulação deles. Então, os óleos que eu prescrevo, quando a gente faz a consulta, eu sempre indico associações cadastradas. Hoje em dia, a gente já tem a associação veterinária também, que ela só produz óleos para pets mesmo, não é humana. Sim. E tem algumas humanas que aceitam receitas veterinárias também. E esse óleo é um óleo full espectro, não é um óleo isolado. Então, eu pego todos os terpenos e fitocannabinoides da planta mesmo, da flor, que faz a extração e dilui com azeite, né? E ele vem em formato de conta-gotas, então é super prático de fazer também. Então, é importante ressaltar para não comprar na internet, não comprar em qualquer lugar, porque não é tratando de qualquer jeito que vai melhorar. É sempre um acompanhamento e identificar um óleo de qualidade, né? Ali, para que tenha um resultado, que é um resultado muito... E eu tenho muitos pacientes, Carol, muito importante. Eu tenho muitos pacientes também que, assim, os responsáveis já usam e dão o mesmo para ele. E aí não vai fazer efeito. Porque, assim, cada caso é um caso. Cada organismo vai reagir de um jeito. Cada paciente reage de um jeito. Pode ser que o meu cachorro, com 1 gota, durma o dia inteiro. Tem outro paciente com um cachorro... Com 5 gotas não aconteceu nada. Então, assim, isso tudo tem que ser específico para aquele paciente. Então, eu preciso acompanhar aquele paciente ao longo desse primeiro mês para ir ajustando a dose aos pouquinhos, para ver como vai ser a resposta dele. Sim. Né? Vou fazer só mais uma perguntinha, prometo, sobre esse tema. Prometo, vai ter um só sobre isso. Mas é porque tem muita coisa para falar e é muito legal. Você usa em câncer e tal, e a indicação para dor? Porque para humano tem uma frente já que não indica para dor e indica mais o uso, principalmente já em países onde está legalizado, usa mais para cognição, memória e distúrbio de sono. E não indica tanto para dor. Para animal, tem resultado para dor? Muito, muito, muito e muito. Então, assim, para dor é fantástico, porque você vê aqui, por exemplo, tem vários felinos, né, que usam, e aqueles gatinhos velhinhos que já não estão mais subindo em lugar nenhum e dormem o dia inteiro. Começou a fazer o uso da cannabis medicinal, ele começou a subir na geladeira. Ele começou a pegar a bolinha e jogar. Aquele paciente, aquele cachorrinho também com dor crônica, que ele não conseguia se mexer, então era todo travado, já entra com a cannabis, ele volta a andar, ele volta a brincar, ele volta a ser outro paciente, o que ele era antes da dor, né? Então tem muito isso. É claro que tem muitos pacientes que a gente precisa entrar com a alopatia junto, precisa fazer cirurgia, às vezes de hérnia, né? Na maioria dos casos, onde tem pacientes com hérnia, então a indicação é cirurgia, não foge disso, mas é claro que a cannabis ela tá ali para ajudar. E tem muitos pacientes que usam só a cannabis e ficam super bem. Então, sim, tem indicação para dor, principalmente também. Que ótimo, isso é muito bom. E a gente está aqui conversando
de uma maneira geral, de como identificar, né, a idade que ele já está idoso, observar os sintomas, quais são as principais doenças que acometem o idoso. E agora a gente vai para uma parte muito importante, né, para quem cuida e quem tem um idosinho em casa, que é a parte de prevenção. Sim. Então, assim, como você falou um pouco, você deu uma pincelada sobre a alimentação, mas qual a importância da alimentação para esse animal idoso? Então, a alimentação ela é muito importante para esse animal idoso, porque pode chegar numa fase da vida dele que ele começa a perder peso ou ganhar mais peso, né? E a alimentação natural, a gente consegue ajustar isso tudo. Não sou nutricionista, não sou nutróloga, tenho amigas e colegas que falam muito melhor do que eu sobre isso, mas todos os nossos pacientes, principalmente os oncológicos e velhinhos, eles entram na alimentação natural e a gente vê muita melhora, tá? Principalmente para a pele, aqueles pacientes alérgicos também, para controle de peso, tá? Tem muitos pacientes que são obesos e eu não consigo resultado com rações convencionais, rações de tratamento. Então, a alimentação natural, ela entra ali e ajuda bastante isso. Os pacientes com doença oncológica, com câncer, a gente consegue reduzir um máximo nível de carboidrato para não ter aquela dieta com muita glicose, né? Que o carboidrato, ele vira glicose no organismo. Então, o tumor se alimenta disso. Então, a gente consegue ajustar isso tudo. E a alimentação natural para os pets idosos é importante justamente para isso, para a gente controlar o peso e não deixar ele ganhar mais peso e ter essas outras dificuldades de dor crônica por conta das artroses, artrites, né? E, assim, se não for alimentação, ele vai ter que procurar uma ração mais adequada para idosos, né? Exatamente. Que já tem também no tem mercado. Tem vagas no mercado, tem. Prestar atenção nessa alimentação que também faz toda a diferença, né? Faz. Na inflamação, faz. né? Muita diferença. As rações, inclusive, de sênior, né? De idosos, elas têm menos calorias, menos gorduras, né? Tem mais fibra. Porque aquele paciente já não bebe tanta água, as fezes podem ficar diferentes, então eles conseguem focar nessas importâncias, nesses sinais importantes dos idosos, né? Então também tem isso. Não estou criticando absurdamente a ração, não. Sim. Mas justamente que a alimentação natural é uma coisa completamente diferente, mas a gente tem sim a alimentação específica para o pet idoso. Sim. A gente fala um pouquinho dos dois, né? Porque a gente entende que o tutor ele se adequa, né, dentro da rotina, mas que se ele não consegue fazer a alimentação, que ele procure uma ração adequada para aquele pet idoso. Até porque às vezes tem um pouco de problema, né, nos dentes, às vezes não tem dente. Eu estava falando no podcast anterior, eu falei, eu tive uma cachorra que ela foi com um dente. E tadinha, eu não sabia o que fazer ali, o que eu dou para ela comer, eu acho que ela não consegue. E às vezes precisa desse cuidado. Precisa. Mas sabe que eles comem ração sem dente? Comem muita ração sem dente também. Eu ficava muito preocupada. Eu ficava pensando, como é que ela vai comer com um dente só? Mas tem essa questão também. Por isso que é extremamente importante até visitar a nutricionista também, para ela poder ajustar, ver a quantidade que ele está comendo, qual é a quantidade indicada para o peso dele, ver o score corporal. Isso é extremamente importante, porque os idosinhos, eles começam a perder massa muscular aqui da cabeça, né? Então, eles entram em caquexia, porque eles acabam não se alimentando da forma correta ou consumindo menos calorias e o que eles precisam e gastam mais, né? Ou então, às vezes, não gastam muito e ganham mais peso. Então, isso é importante. E assim como nós, assim, né, passa 40 a mais, tem uma série de exames para fazer, 50 a mais, tem outra série de exames para fazer. Nos animais funciona desse jeito, assim, ele está idoso, quais são as principais especialidades que ele tem que procurar? Olha, isso é difícil. Basicamente é endócrino, com certeza, quando chega na fase idosa. Mas assim, a partir dos 7 anos eu já indico todos a fazerem check-ups anuais, tá? Então assim, o que é o check-up anual? Exame de sangue completo, tá? Com lipidograma, dosagem de eletrólitos, tudo isso. Raio-x de tórax, eu indico também. Principalmente por conta da parte oncológica, né? Ultrassonografia abdominal, ainda mais naqueles casos dos animais que não são castrados. Então, a gente precisa avaliar a parte hormonal também deles, que é importante, né? E cardiológico, né? O cardiológico é extremamente importante, principalmente nos gatos, tá? A gente acha que gato não tem problema cardiológico? Tem, e muito, muito. Só que eles não manifestam. E quando manifestam, já está no nível muito avançado, né? Então, assim, esses 4 exames anualmente têm que ser feitos, tá?
E a parte, então assim, uma vez por ano eu vou lá, faço todos os exames, identificando um problema, o clínico indica para o especialista. Isso, exatamente. Ou vai para endócrino, vai nutricionista junto, né? O cardiológico. Então, a gente trabalha realmente com essa gama de profissionais, de colegas, né? Com essas especialidades. Então, é importante um conjunto de ações, né? O check-up anual, a alimentação e uma prática de exercício, um enriquecimento ambiental ali para o gato. Isso também é importante. Também, muito importante. Da mesma forma que a gente precisa fazer palavra cruzada ou jogar joguinho para memória, eles também precisam disso, porque eles entram na fase realmente de perda de memória. Então, enriquecimento ambiental é extremamente importante. Levar para passear, conhecer os lugares que ele gosta de ir, voltar a passear naqueles locais que ele gosta de ir, né? Então, isso é importante, sim, para ele manter aquela memória e não ter essa dificuldade aí da cognição depois, né? Então, esses 3 pontos são os pontos principais, assim, da prevenção, né? A alimentação, o exame e o enriquecimento ambiental e atividade física também para eles. E os suplementos. E os suplementos. Com certeza, basicamente os suplementos. E os suplementos, agora puxando um pouco a sardinha, a gente consegue manipular de diferentes maneiras, no sabor que ele mais gosta, justamente para que ele tenha uma facilidade de tomar, né? Que o tutor consiga administrar facilmente. Sim, isso é muito importante. Eu tenho muitos pacientes que não aceitam líquido ou não aceitam cápsula, e aí eu formulo em biscoito, eles amam, porque vira um petisco, né? Sim. Vira uma coisa prazerosa de você dar. Os meus cachorros amam os petiscos. Eu tenho 5 cachorros, eu abro uma caixinha para minha velhinha, vem todo mundo atrás para comer. Então isso é legal, porque a gente consegue manipular dessa forma e o gato aceita melhor, não fica uma coisa estressante para dar, porque também dar remédio para gato não é fácil, né? Sim. Claro que tem suas exceções que a gente consegue dar facilmente aquela cápsulazinha, mas na maioria das vezes é em pasta ou líquido e eles aceitam muito bem, né? Com sabor também. Pois é, a gente sempre fala aqui que para que você consiga um tratamento preventivo, esse ato de medicar, ele tem que ser fácil. Tem que ser fácil. Tem que porque ser não fácil. adianta ser estressante, gente, porque ele vai tomar aquilo pro resto da vida. E eu não quero aquele paciente estressado, justamente para não desencadear outros problemas. Sim. Então, sendo fácil de administrar, tudo melhora. Sim. E é importante ressaltar que todos os medicamentos, tudo que a gente fala ao longo do podcast, para que não automedique, a gente sempre ressalta nos episódios, não automedique, não sai lá na farmácia e já compra ômega, eu vou começar a dar ômega. Tem doses específicas, tem animal que pode, tem animal que não pode. Então, tudo que for dar, sempre com a prescrição, sempre com o acompanhamento do veterinário. Exatamente. Tem pacientes que se adaptam bem com cápsulas de ômega, tem outros que não se adaptam, tem uns que têm diarreia e outros não. Então, tem que ser sempre com prescrição veterinária. Não dá para sair fazendo e ir comprando qualquer coisa, não. Às vezes lê, isso é bom para inflamação. Aí você quer dar e às vezes você tá com toda a boa intenção do mundo. Mas ele tem um problema que tomando aquilo prejudica. Então, a gente sempre reforça em todos os episódios a relação da automedicação para não fazer, sabe? Às vezes, a sua melhor intenção pode prejudicar seu animal. Isso, verdade. E esse episódio tinha que ter 50 horas. Porque ele tá muito legal. Eu tenho muita coisa para perguntar. Mas a gente está caminhando para o nosso quadro, que é um quadro que a gente... É um mito ou verdade. É um quadro que a gente separou umas perguntas. A gente sempre conversa, né? Com os nossos clientes, com os outros veterinários. E a gente pegou 3 perguntas principais para perguntar para te perguntar se é mito ou verdade. Tá? Então, vamos lá. Primeira. Todos os cães e gatos idosos eventualmente desenvolverão artrite. Mito ou verdade? Olha, eu não colocaria só artrite nisso. Eu colocaria artrose, os bicos de papagaio, né? Espondiloses, sim, é verdade. Então, a gente tem essa degeneração, né? Essa inflamação crônica que podem levar, sim, a artrite, a artrose, as espondiloses. E, na maioria das vezes, os velhinhos todos têm. Até a gente. Até a gente. Né? Então, já pensar na consulta de rotina, já consultar esse veterinário para
alguma maneira preventiva, né? Já que eventualmente vai ter algum tipo de doença articular, para tentar minimizar, né? Sim, com certeza. Isso é muito válido. Próxima, essa aqui é muito boa. Medicina integrativa é menos eficaz que a medicina convencional para tratar pets idosos? Meu Deus, de Eu tô- forma alguma, completamente mito. Não, a medicina Muito integrativa é muito importante. Muitos casos a gente usa ela sozinha e em outros casos a gente usa muito acompanhada, tá? Com a alopatia. Então, funciona muito bem, a gente vê muito resultado, né? Principalmente os nutracêuticos, eu amo de paixão. Então, assim, a gente usa muito resveratrol, coenzima Q10, o MR Complex é minha paixão, eu Ai, queria minha usar também. aquilo já desde sempre, que são o composto dos 3 cogumelos medicinais, né? Eu amo aquilo. Enfim, tem milhares que a gente usa, né? Eu uso um monte também, então tem muitas coisas que a gente pode usar assim na medicina integrativa, que vai ajudar bastante aquele idosinho, além das alopatias também. E lembrar que não é um lado ou outro, né? Elas trabalham em conjunto. Em conjunto. E em conjunto você tem grandes resultados. Isso é o mais importante, não é? Ou eu só vou fazer isso ou vou fazer aquilo. O conjunto é sempre muito importante. Pra gente ver o que é melhor para ele. Exatamente. Se for a medicina integrativa sozinha consegue, vai sozinho. Mas que não tem que escolher um ou outro. Você pode ter um, ter o outro, ter os dois juntos, né? Desde que mantenha ali a qualidade de vida do animal. Exatamente, porque esse é o objetivo, é dar qualidade de vida para ele ficar bem. Viver a vidinha dele normal. Eu sou super suspeita com a MR Complex, porque eu sou uma consumidora de MR Complex. Ah, tá vendo? Meus filhos, sem ser os de 4 patas, meus filhos humanos tomam MR Complex. Ótimo. Meus filhos tomam desde 2 anos, direto, para imunidade, assim, eu sou apaixonada também. Acho que todo mundo tinha que tomar, todos os animais. Eu adoro também. Mas com prescrição, sempre com acompanhamento. Com a dose certa. Né? Última pergunta do Mito ou Verdade é: problemas cognitivos em pets idosos são normais e não há muito que possa fazer? São normais. Praticamente todos, ou 90% vai ter. Síndrome de disfunção cognitiva. Isso não tem como a gente dizer que não vai ter. Vai ter, em alguns graus, depende do grau que vai ter, mas não tem que fazer? Não, claro que tem que fazer. A gente tem como minimizar isso. A gente sabe que não tem cura, mas a gente consegue minimizar esses sintomas e evitar a progressão da doença. Então, sim, tem o que fazer. Sempre. Sempre tem. Sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer, melhorar, um tratamento que possa adequar. Acho que hoje a gente tem muito mais possibilidades e acho que se a gente começar a entender que a prevenção é o melhor caminho... É isso. A gente vai mudar toda uma rotina ali, uma expectativa de vida, né, dos animais. E eles vão viver muito mais mesmo. Mais mesmo, com qualidade, exatamente. Com qualidade. Isso. A gente não pode fazer uma medicina veterinária baseada em doença, né? A gente tem que fazer uma medicina veterinária preventiva. É isso que a gente precisa fazer para manter esses idosinhos bem ao longo da vida dele, né? Não é chegar num quadro grave, que aí realmente é mais difícil da gente conseguir reverter a situação. Então, se a gente consegue esse tratamento inicial e já básico desde o início, a gente tem uma longevidade muito melhor. E a gente tem trabalhado bastante a questão do hábito. Então, assim como é para nós o hábito, eu passo filtro solar todo dia. Criar hábitos também com o seu pet, né? Eu suplemento. Poxa, suplemento seu pet também. Eu escovo o dente do seu pet isso também, aí, né? Isso aí. Eu passo filtro solar. Passe nele também. Isso. Ele também tem, né? O câncer de pele. E aí é a questão do hábito de ter também um hábito de saúde, né, e prevenção com os animais. É isso. A gente hoje em dia não tem mais aquele cachorro que é de quintal, que mora lá e pega chuva, pega sol, pega vento e põe água e comida lá no quintal e pronto. Não é mais isso. Ele é um membro da família.
Ele é um filho para aquele responsável, para aquele tutor, né? Sim. Então, tem muita gente que não tem filhos humanos, mas tem os filhos de 4 patas. Sim. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, porque nós, veterinários, a gente tem essa obrigação com eles. Olha, a partir de 7 anos, eles já são considerados idosos, então a gente precisa fazer isso, isso e isso. Não é simplesmente passar um vermífugo e pronto, beijo, tchau, e só volta quando ficar doente. Não é assim. Ou só vê quando vai fazer vacina. Não, a gente precisa manter essa rotina de cuidado do paciente, né? Sim. Isso é importante. Isso eu acho que é a grande mudança de comportamento. E que a gente espera que realmente é gradativa, mas que em algum momento realmente a gente vai conseguir essa mudança, né, em todos os âmbitos, tanto no veterinário para olhar essa parte mais da medicina integrativa, quanto do tutor de olhar a prevenção com outros olhos. É verdade, mas isso já melhorou bastante, né? Sim. Olha, quando eu me formei, nem vou contar quando foi, mas quando eu me formei não tinha nada disso, né? A gente está caminhando a parte de fômega, mas está caminhando e está tudo muito melhor. Os diagnósticos estão melhores, os exames estão mais fidedignos, a gente consegue ter aquela resposta e aquele resultado muito certeiro, né? Então a gente consegue já tratar já bem no início das patologias, então as coisas estão caminhando bem até, graças a Deus. Isso é um avanço e é importante realmente para a saúde deles. E eu acho que a ideia de todos que trabalham com animais é realmente fazer... A gente sabe que eles têm ali um time de vida, né? E que a gente gostaria que vivesse mais. E aí virar essa chave para que a gente consiga prolongar esse tempo deles, né, com a gente. É isso. E que esse final de vida seja como a gente quer para nós, um final de vida sem dor, sem sofrimento, digno. Exatamente isso. É bem isso. Ai, é ótimo, tá ótimo esse podcast, maravilhoso, gente. Vocês não podem perder. E o próximo quadro nosso, ele chama Bate e Volta. E é um quadro que a gente colocou porque desde que a gente começou a trabalhar, né, com a medicina veterinária, com médicos veterinários, a gente entende que o tutor ele tem um olhar sobre o veterinário como um profissional, mas aquele profissional ele também é uma pessoa. Então, esse quadro é para falar um pouco da pessoa por trás do médico veterinário, né? Quem é a Amanda sem ser a médica veterinária? Então, são umas perguntas de bate e volta só para que quem está em casa possa conhecer a Amanda sem ser a Amanda médica veterinária, tá? Tá ótimo. Então, a gente sempre começa com qual a comida que a Amanda mais gosta. Tem uma comida que tá assim, ó, top disparada. Vamos ver se é a sua. Oh, meu Deus. Olha, eu sou bem das comidas inflamatórias. Eu amo uma lasanha e uma pizza, gente. Olha, isso me tira do sério. Mas com moderação, né? Com moderação. Nada diariamente. Só no sábado, assim, tá bom. Nada de extremos. Eu acho que todo extremo também não dura. Então, uma vez ali você comeu, né, uma coisinha... Eu sou bem Garfield mesmo, sabe? Mas é isso, com moderação. E exercício, você gosta de fazer? Não. Vamos pular essa. Mentira. Agora eu sou obrigada a fazer, né? A gente chega numa fase que não tem muito para onde correr, né? Mas é importante mover o corpo, é importante o movimento, é importante o exercício. Não faça por prazer, mas eu faço o que preciso. Eu acho que até a gente está mudando também, né? Porque a gente veio de uma geração com o pensamento de trabalhar, e a gente está tendo que se adequar a um novo movimento, até para nós, para nossa saúde também, né? Então, a gente está aprendendo muita coisa também. Exatamente, porque também a gente quer ter qualidade de vida, a gente quer ter uma longevidade, né? E eu tenho 2 filhos humanos também, além dos 5 cães, um gato. Tem que ter tempo, gente, tem que ter tempo para tudo. Então, é importante. Deixar pelo menos aquela horinha ali para gente reservada, né? Para nós. Importante. E você gosta de viajar? Gosto, mas eu consigo. Veterinário tem férias? Não. Gosto, adoro. Quando a gente consegue uma brechinha assim, a gente... Dá uma fugida, fugida. Tem que ter, senão a gente não consegue. Acho que a gente
Tem 2 pontos que a gente sempre vem falando nos episódios. Um é com relação à automedicação e o outro é saúde mental, né? Acho que não é uma moda, é uma mudança de comportamento, né? Não é um extremo, né? Não é falar, não, agora uma vez por semana eu tenho que fazer uma coisa, senão eu vou ficar louca. Não é isso, a gente está mudando uma rotina nossa, né? Entendendo, nos entendendo novamente, né? Para achar um tempo ali na nossa rotina de trabalho para praticar uma atividade e para arejar a cabeça. É verdade. Tem muitos estagiários com 20 anos que já tomam remédio para dormir. Eu falei assim, gente, para com isso, não vai dar certo. Então, assim, pensa o que você realmente quer, porque assim, a veterinária não é fácil. A veterinária é uma profissão muito difícil. Infelizmente, a gente tem uma desvalorização grande nisso também. Sim. Então, eu não tenho outra coisa para fazer na minha vida, senão isso. Eu queria ser veterinária desde 5 anos de idade, então eu não tenho para onde correr. Então, eu tenho que realmente focar nisso e tentar ajustar isso com o que eu mais gosto, né? Sim. Então, sim, é importantíssimo ter essa pausa, nem que seja aí uma vez por ano, não de 30 dias, porque é difícil a gente ficar 30 dias, mas pelo menos aí 15 dias, no final de semana, que a gente consiga espairecer. E para que esse também tutor entenda que a pausa, assim como para ele, é extremamente importante para o médico veterinário, para que ele possa respeitar e compreender esse momento, né, ali que todo mundo precisa, independente da área, pausar e se desconectar, que sejam uns dias para recuperar, né, a energia. As energias, exatamente. E essa entrada do WhatsApp, hoje em dia, realmente melhorou e piorou, né? Porque eu não sou dessa época de WhatsApp. Quando eu me formei, não tinha isso, né? Então, a gente tem que ter esse limite também. Tem que ter o limite de parar. Deu uma certa hora, aquele horário comercial. Claro que eu tenho meus pacientes graves, eu sei quem são e se qualquer emergência eu tenho onde encaminhar esses pacientes. É exatamente. Eu tenho uma rede de apoio ali. Eu não sou sozinha, porque eu não dou conta de tudo. Sim. E eles precisam saber disso também. Isso é muito importante. Esse episódio foi incrível. Eu tenho certeza que a gente precisa marcar uma parte 2. Sim, eu acho. Porque tem muita coisa ainda para falar. Eu acho que essa parte de geriatria, de cannabis, de dor, são temas que ainda tem muitas dúvidas, né? E que eu acho que esse podcast está aqui justamente para ajudar os profissionais e os tutores a entenderem, né, que a diferença está no dia a dia, nos detalhes, naquela dúvida que você não tirou, naquela informação que você está tendo. Então, foi muito rico, muito incrível. E eu queria que você falasse para as pessoas onde elas podem te encontrar, se elas quiserem levar para consulta, onde que elas conseguem te encontrar. Tá ótimo, adorei, amei também o tema, não tinha outra coisa para falar a não ser isso. Muito obrigada pelo convite. Eu atendo no consultório, tenho um consultório no Grajaú, podem me entrar em contato pelo Instagram, a gente vai deixar o canal também ali, o link. Atendo na Lagoa também, na Zona Sul, vou em domicílio, vou nas clínicas também, então a Amanda está no Rio de Janeiro. A gente vai deixar o link do seu Instagram, então se quiser entrar em contato com a doutora Amanda, entra através do Instagram, que lá você vai localizar onde ela atende, ou se é domicílio, ou se é em alguma clínica que você possa levar seu pet para se consultar. Então, mais uma vez, obrigada. Foi incrível esse podcast. Todos os podcasts eu estou aprendendo muito, então essa experiência para mim está sendo muito enriquecedora. Eu espero que esteja sendo para vocês também. Então, eu espero vocês no próximo episódio e não deixe de clicar e seguir a gente no canal para que você receba todas as informações. Obrigada, até o próximo.